Oi, gente, estamos de volta. Nessa aula aqui a gente vai fazer uma revisão do que a gente tratou no primeiro semestre. Faremos alguns exercícios e no final eu vou falar um pouco sobre economia, vou explicar como funciona a taxa de juros e a inflação, porque é um tema que aparece sempre no jornal, é um tema um pouco complicado, mas ele está mediando boa parte das discussões importantes em política. E a gente tem um histórico complicado em relação a isso no Brasil. Pode aparecer no vestibular eventualmente, em alguma discussão sobre economia, porque houve uma mudança brusca disso, que o Brasil ele sempre teve taxas de juros bastante altas, e agora ele está com uma taxa historicamente baixíssima, assim, a menor que já houve. E aí a gente vai tratar um pouco disso. Quem tiver mais confortável com algum assunto e não quiser revisar, pode pular diretamente para essa parte, vou deixar marcado aqui no YouTube, onde é que ela começa, mas tem exercícios aí para diferentes gostos, além da revisão. Bora. Eu vou trazer elementos das aulas anteriores, então eu vou só voltar para comentar e de repente linkar as coisas de uma vez só, numa mesma aula. Por exemplo, isso aqui a gente falou várias vezes a respeito desse quadrinho aqui, que seria o caminho que a gente faz para o conhecimento. E, embora ele seja um esquema, uma coisa que vocês podem procurar refletir depois em outras disciplinas ou mesmo aqui mesmo na sociologia. Como é que você consegue aplicar esse esquema aqui nas diferentes teorias que a gente estuda, nos diferentes assuntos? Por exemplo, como é que Marx, Weber e Durkheim constroem seu objeto que eles vão estudar? Eles estão tirando essa informação da onde? De onde vem esse registro poético aí de criação? Vem, por exemplo, Marx fala que ele foi muito influenciado por um autor francês chamado Balzac, e aquilo ajudou ele a pensar a realidade social. Eu já falei para vocês antes que uma pessoa precisa de um certo nível de educação da imaginação para poder entender argumentos. Não adianta nada você não saber fazer uma operação de adição sem conhecer os números um e 2. Mas quando você está lidando com uma coisa abstrata como a realidade social, esses elementos que você vai somar e ligar e criar um argumento lógico, você precisa ter eles na sua imaginação de forma verossímil. Por que é que algumas pessoas acreditam em revolução, outras acreditam em meritocracia, outras acreditam em Estado mínimo e outras acreditam em monarquia? Existem bons argumentos para tudo. O que difere é a sua capacidade de avaliá-los. Essa capacidade de avaliação não se dá só no nível lógico, se dá no nível da disponibilidade de informação que você tem através da sua imaginação. Digamos uma pessoa que ela tem preconceito com um certo grupo religioso, como muitos têm preconceito com muçulmanos. Você estando no Brasil, lendo notícias, é fácil ter preconceito com muçulmano. Você sendo uma pessoa que vive em algum país árabe, por exemplo, e conhece muçulmano, você vai ter uma visão totalmente diferente. Percebe que aí o que está em jogo não é um argumento lógico, mas é a disponibilidade de informação que você tem? Então a gente precisa estar sempre verificando se a gente tem a informação necessária, se a gente tem a imaginação e os elementos necessários para lidar com um argumento lógico. Vocês vão ver muita gente querendo simplificar alguns argumentos, sugerindo que as coisas não são tão complicadas, para que você esqueça de algumas coisas que você deveria pensar a respeito. E por isso que a gente sempre precisa voltar nesse momento poético. De onde é que essa pessoa está tirando isso? De onde é que ela está pensando isso? Depois os momentos posteriores, né, quando você confronta as teses, eu já falei, por exemplo, sobre simbolismo, que ajuda muito nessa parte poética, e depois dos debates que existiam tanto nos diálogos de Platão, como na filosofia medieval, onde você coloca essas teses umas contra as outras. Falei também do exemplo do advogado, né, que ele recolhe as informações, que é essa parte poética, a parte de criação, e ele precisa criar uma narrativa em cima daquilo. Percebam que o advogado, ele pode às vezes pegar uma situação que ele fala assim, nossa, esse meu cliente aqui está mal. As provas aqui não contribuem muito para ele, mas o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar criar a narrativa que melhor inocenta ou acusa uma dada pessoa. Com base nas mesmas informações, ele pode criar uma narrativa de falar assim, esse aqui é culpado ou esse aqui é inocente.
com as mesmas informações. Então a lógica ela está sempre disponível aí. O que a gente precisa saber fazer é trabalhar bem com o material, para que não sejamos reféns de uma argumentação lógica que esconde parte dos elementos relevantes. Continuemos. Falamos bastante sobre modernidade, e é uma coisa muito importante. É difícil, né, de forma rápida, a gente conseguir captar o tamanho dessa mudança na história, de como o mundo mudou bruscamente, como a forma da gente pensar mudou bruscamente. Mas a gente pode olhar ao redor, por exemplo, quantas pessoas pensam com uma estrutura de mundo religiosa, quantas pessoas pensam de forma considerando os problemas globais. Imagine só uma pessoa no século XVI. Quais eram os problemas que ela tinha na vida dela? As notícias chegavam de forma demorada, os livros eram de difícil acesso, ela não tinha tecnologia. Entende que a modernidade, tanto com os avanços científicos quanto com os avanços, nem sempre avanços, né? Com as mudanças filosóficas, eles criam um novo mundo. E o primeiro elemento disso é esse penso logo existo do Descartes. Parece uma coisa inocente, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: apenas aquilo que eu penso me permite dizer se tal coisa existe. Ora, tem muita coisa que a gente tem abaixo do pensamento, no inconsciente. Ele não sabia disso. Tanto que depois dele, muita gente na modernidade achava que poderia dominar o mundo através do conhecimento, poderia dominar a realidade através da razão. E a gente viu que 4 séculos, 3 séculos e pouco depois de Descartes, tivemos totalitarismos, tivemos fascismo, nazismo e o comunismo destruindo a boa parte da Europa, também da Ásia. Então, um ganho em ciência e razão não nos torna melhores necessariamente. Mas isso aqui era um pensamento inocente que começa aqui. Esse momento do penso logo existe é uma perda de sensibilidade para a realidade simbólica. Eu só quero acreditar naquilo que eu entendo. E aquilo que está no seu subconsciente? Eu vou reprimir. Felizmente, a gente tem a psicologia ajudando nesse sentido e, infelizmente, porque vivemos num mundo que carregou esse pensamento cartesiano por muito tempo, temos também muita gente precisando desses serviços de psicoterapia. Continuando, uma outra mudança drástica da modernidade é a tecnologia. A tecnologia avançou de forma incrível e a mudança da natureza, ou seja, a forma como, através do nosso trabalho, a gente modificou o ambiente, instrumentalizou e deu uso à natureza, mudou drasticamente a forma da gente viver. Essas 3 imagens aqui mostram uma questão que mudou bruscamente, que é o tempo de viagem. Imagine que muito tempo atrás você teria uma viagem rápida seria feita com um animal de carga, um cavalo, um camelo. Uma viagem devagar seria feita a pé. Eventualmente, isso foi, reparem, século XVI, XV, grandes navegações. As grandes navegações são possíveis por conta de uma inovação tecnológica, que são as caravelas, as inovações náuticas, as inovações também de orientação geográfica que eles dispunham. Isso permitiu que eles viajassem distâncias enormes e começassem a conhecer o mundo, os europeus naquele momento, né? Podiam cruzar os mares, chegar em outros lugares. Começou o colonialismo de forma mais organizada e mundial. E hoje, por exemplo, temos aviões e jatos e diversas coisas que levam as pessoas a outros lugares muito rapidamente. Temos carros e eles são amplamente disponíveis. E essas mudanças fazem com que o mundo esteja muito mais interligado, fazem com que aquilo que a nossa imaginação e alcança seja muito diferente, fazem com que seja muito frequente que uma pessoa conheça diferentes cidades, estados e às vezes países ao longo de sua vida, enquanto no século XV, por exemplo, provavelmente uma porcentagem mínima das pessoas tinha condição de se deslocar por longas distâncias. Naturalmente, outra mudança é a ciência, né?
o crescente domínio através da técnica, da tecnologia, do conhecimento. A gente falou numa das primeiras aulas sobre a teogonia de Hesíodo, aquela história de como se foi criado o mundo segundo a mitologia grega, e dissemos, né, que Zeus, que era um deus da luz, um deus nesse sentido mais divino que a gente entende, um deus transcendente, né, de um mundo além, de um mundo superior, ele tinha uma profecia, né, que dizia que Atena, uma filha dele, ia tomar seu lugar. E Atena era justamente a deusa do artifício militar, da estratégia, da inteligência humana. Ou seja, era essa profecia de que a capacidade humana ia solapar a capacidade dos deuses, esse além que a religião, por exemplo, traz. E isso muda totalmente a forma como as pessoas pensam. E isso é outra coisa muito importante na modernidade, você perceber como existe uma mudança dinâmica de cosmovisão, de como as pessoas entendem o mundo. E agora as perguntas do além, elas esperam a ciência responder e nem sempre vão perguntar para a igreja, por exemplo. E uma outra mudança na modernidade, é a liberdade política. É, países que buscaram sua independência, ideais iluministas, são várias as ideias que surgem aqui já mais para o século XVIII, mas você já tinha alguns casos antes, como a Revolução Inglesa, que são esses de ideais republicanos, né, que vêm tomar o lugar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que é essa figura de cima, eles querem se livrar do domínio inglês. É uma colônia que quer se tornar independente. E essa colônia ela inspirou gente como Tiradentes, que tentou se tornar independente dos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Infelizmente foi esquartejado. O caso também da Revolução Francesa, na qual a burguesia começou a ganhar poder. Ela não aceitava que o nobre fosse um sanguessuga do Estado, tivesse tanta fortuna e fizesse tão pouco, porque era a burguesia que produzia. E eles se rebelaram contra essa nobreza. Inclusive, uma coisa que eu aprendi recentemente é que um dos motivos pelos quais a burguesia se tornou mais revoltada com a aristocracia, com os nobres franceses, é porque os nobres franceses ficaram fracos. Eles eventualmente tinham um certo poder a nível militar, mas chegou uma hora que, e quando eles tinham esse poder militar, né, eles podiam botar medo nas pessoas. Então eles tinham respeito. Uma pessoa que impõe medo recebe respeito. Mas aconteceu que, num dado momento, eles perderam esse poder, mas preservaram os privilégios. E ficou muito evidente naquele momento que, tendo fortuna, mas não colocando medo em ninguém, tendo fortuna, tendo prestígio, mas não tendo poder militar, eles eram claramente sanguessugas. Porque eles tinham aquele poder sem nenhum bom motivo, sem nenhuma força para lastrear aquele poder. E aí, quando você vê uma pessoa fraca e que não merece prestígio numa posição de liderança, isso dá raiva. Isso é um dos elementos que usam para se explicar a Revolução Francesa. Continuando, eu falei, né, sobre Revolução Industrial e que é uma coisa que está aqui um pouco depois desses momentos de independência, de revolução. Temos a Revolução Industrial, que é uma mudança também absurda na ordem das coisas, que é a capacidade do humano produzir as coisas em grande escala, com crescente tecnologia, de forma incremental e compartilhada, de tal forma que, reparem, esse gráfico aqui nos traz isso aqui é o PIB per capita na Inglaterra desde 1270. Reparem que ele é uma coisa de nada, né? Um PIB per capita brasileiro acho que é 30 mil, que nisso aqui daria tipo esse 8 aqui. 8. Talvez. Bom, vamos botar que seja um 8. O PIB brasileiro será isso aqui. Mas olha só, o PIB da Inglaterra era de menos de 1.000 pounds, né, em 1270, e ele seguiu nesse lugar. E olha só, aconteceu muita coisa aqui. A escolástica surgiu, as grandes navegações, a chamada Invencível Armada inglesa, tudo isso apareceu por aqui, ó. A Revolução Gloriosa.
quando eles instituíram um parlamento, muita coisa. E o PIB per capita deles, esse produto interno bruto por pessoa deles, continuava baixíssimo. Aí, mais ou menos aqui, inventam a máquina a vapor. E olha o que acontece. É absurda a mudança. E, bom, naturalmente, né, para trás de 1270 o gráfico era igualmente baixíssimo. Então, é muito importante a gente dimensionar esse gráfico aqui, mostra isso claramente, dimensionar o tamanho da mudança que o mundo passou pela Revolução Industrial. Continuamos. E isso se reflete de diversas formas, né? E vamos ver que todos esses sociólogos que a gente trata, eles estão falando de um mundo no qual passou essa Revolução Industrial, eles estão vendo isso de perto, que é o caso do Marx. Falamos sobre positivismo, reparem, né? Ó, 1820, a ciência, a tecnologia, a produção, a indústria, indo lá para cima. As pessoas estão maravilhadas, estão falando assim: nossa, o mundo vai mudar, a gente vai dominar a porra toda. De tal forma que Augusto Comte, precursor do positivismo, acreditava que as sociedades, e de uma forma, já que ele era bem centralizador, eurocêntrico nesse sentido, não só a sociedade, mas o mundo inteiro, né, representado pela sua dianteira, que naquele momento era a Inglaterra, a França também, ela passava por esses três estágios. Eram estados da sociedade que davam a dinâmica de como as pessoas pensavam, de como se resolviam os problemas e de onde você buscava as respostas para as grandes questões. Em primeiro momento, ao teológico, no qual você busca explicações num além, você busca essa explicação em Deus, e é Ele a fonte e a credibilidade que você tem para resolver os problemas desse mundo. E ele julga isso insuficiente, fraco, e eventualmente seria substituído por um ideal metafísico, por um estado de sociedade metafísico, no qual você ainda está lidando com abstrações, você está lidando com coisas que não são concretas, mas elas não estão mais no além, elas não estão mais no céu, elas estão nesse mundo. Você parou de explicar por Deus e começou a explicar pela sociedade, por exemplo, pela dinâmica social, pela justiça, por essas coisas abstratas como justiça, democracia. São esses os termos do metafísico. Ainda é uma figura pensando, reparem, ali um deus, um Zeus especificamente, ali o pensador do Rodin, depois no estado metafísico, e por último, um microscópio de laboratório. Porque quando você desenvolve a ciência, você não precisa mais fazer essas perguntas no nível teórico. Você pode ir lá experimentar. Você sai desse campo abstrato e entra num campo totalmente concreto, totalmente empírico. E era isso que ele almejava para a sociedade, que pudéssemos buscar um número cada vez maior de respostas através da experimentação. De fato, esse é um caminho que a sociedade acabou tomando, mas não é como se esses estágios anteriores fossem obsoletos. Eles acabam existindo ao mesmo tempo e todos eles são necessários na sua medida. Inclusive, o Augusto Comte foi muito ingênuo ao levantar essa tese dos três estados do positivismo, porque existem muitas perguntas que a ciência não pode responder. A ciência não pode responder perguntas de natureza moral, por exemplo. Ela não pode ajudar você a resolver um dilema existencial, por exemplo. A ciência não se presta a isso, porque esses problemas não são objetivos. E, naturalmente, Comte encontrou muitos problemas e a sua teoria acabou caindo por terra. O positivismo hoje não é uma teoria considerada séria, porque ela não se adequa às necessidades dos objetos. Quando ela encontra uma coisa que não é objetiva, o positivismo joga fora. Mas essa coisa pode ser útil, ela pode ser essencial para entender um fenômeno. Não dá para fazer psicologia positivista, por exemplo. Ou dá e fica uma merda. Continuando. Aqui uma pergunta. Bom, teremos algumas. A sociologia não ultrapassou a era das construções das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Perdão pela diagramação aí. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova.
o texto expressa o esforço de Durkheim em construir a sociologia com base na vinculação com a filosofia como saber unificado. Não, ele não cita filosofia. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Não. Ele fala, né, sobre esse lançar luz sobre uma parcela restrita, em vez de procurar as brilhantes generalidades. Ele quer alguma coisa focada, não intuitiva. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Ele se coloca contra esse subjetivo, as brilhantes generalidades, né? Não é com exames sumários e intuições rápidas. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. De fato, isso acaba não se deduzindo tão bem pelo texto, mas é isso que a gente encontra, por exemplo, no Augusto Comte. E é dessa forma que se manifesta inicialmente a sociologia e as ciências sociais no geral. Era um campo novo, ele estava tentando se firmar, e o que ele tinha de referência para se construir? Como é que ele ia estudar as coisas? Ele olhava para as ciências que já estavam mais bem consolidadas, era o caso da física, da biologia, e tentava copiá-las. Então eles pegavam os métodos das ciências naturais e traziam para a realidade social. Tanto que isso se deu a tal ponto que Augusto Comte chamou a sociologia de física social, como se você pudesse aplicar ações e reações perfeitamente, ah, como se diz, isoladas na realidade social. E não é dessa forma que acontece. Mas foi um primeiro avanço. Eles queriam tratar do assunto, eles não tinham ferramentas, pegaram as ferramentas disponíveis, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E isso não tem nada de político, então o E também está errado. Uma outra pergunta sobre Durkheim está aqui. Quais as características de um fato social, segundo Durkheim? O fato social, ele tem externalidade, generalidade e coercitividade. Ou seja, ele é externo porque ele ocorre fora do indivíduo, é um fato social, não é um fato psíquico, não é um fato metafísico, não é um fato do mundo natural, tipo propriedades que a água tem ou a gravidade. Então ele tem uma externalidade, ele é social, mas ele é externo ao indivíduo, à pessoa única. Generalidade, ou seja, ele ocorre como um padrão. Você não pode falar, por exemplo, de um fato social da sua relação com seu amigo. Ela pode existir ali uma generalidade que se repete em muitas pessoas, mas aquela relação única não tem generalidade. Ela é restrita, ela não é um padrão. E coercitividade significa que ele se impõe ao indivíduo. Por exemplo, não importa muito a língua que você acha mais bonita. Se você nasce no Brasil, você vai falar português, você precisa dele. Então, a língua portuguesa, o uso dela é um fato social. Ele se impõe ao indivíduo. Muitas outras coisas se impõem, como preconceitos são impostos também. Não importa o que você acha daquilo, a sociedade vai reproduzir aquele mecanismo. Então, são essas as características de um fato social para o Durkheim. Seguindo. Aqui é uma frase que, na verdade, não é exatamente do Marcos Lisboa, mas faz todo sentido, ele é um economista muito bom. E discute bem a questão dos incentivos, para a gente pensar aqui essa questão da coercitividade que falamos no Durkheim. Ele diz: a maioria das suas posições políticas não vem de conclusões tomadas após uma averiguação de evidências. Ou seja, você não está achando ou acreditando em uma certa coisa porque você considerou todas as evidências, porque você dominou o processo poético das provas e das bases daquele discurso para poder falar assim: eu acho que isso significa aquilo. Provavelmente suas posições vêm da necessidade de sinalizar virtude e de reforçar uma identidade de grupo. Tem algumas coisas que você não domina, mas as pessoas ao seu redor acham que o certo é X. Então você vai lá e fala aquilo também. Por quê? Porque te parece razoável, porque é a única coisa que você conhece, porque você será melhor aceito se você acreditar em X. E dessa forma, as pessoas, por exemplo, se colocam vítimas de uma certa coerção, no caso a coerção de um grupo, elas expressam uma generalidade, porque elas estão repetindo um padrão de opinião ali, não só o padrão de opinião, mas o padrão do mecanismo de imitação. E aquilo é externo também, porque se manifesta como uma opinião geral, uma opinião pública. Está ali naquele campo.
E é uma coisa que a gente deve sempre pensar, né? Sempre avaliar. Será que isso aqui que eu estou defendendo, essa posição que eu estou tomando, é só porque eu vi uma pessoa que eu gosto falando? Eu vi uma pessoa que eu não gosto contrariando? Ou é porque eu entendo mesmo o que, que eu estou defendendo? Se as pessoas entendessem mesmo, acho que quase ninguém votaria, por exemplo. Porque, em geral, as pessoas são chamadas pelo marketing, pela associação, pela figura do bom moço. Eu mesmo, por exemplo, tenho dificuldade de acompanhar tudo sobre política. Na verdade, eu acompanho quase nada. E você tem que terceirizar suas opiniões às vezes. De tal forma que você encontra uma pessoa qualificada, que você avalia bem, que você sabe que é inteligente, você usa ela como um filtro. Você não conhece a informação nas suas minúcias, porque você não tem tempo para isso. Mas através desse filtro você pode se posicionar ou se inteirar sobre o assunto sem gastar tanto tempo para se informar. Outras questões aqui em Marx e Weber. Primeiro, dentre os conceitos sociológicos construídos por Max Weber para compreender a vida social, figura o de tipo ideal. Sobre o conceito de tipo ideal, em Max Weber é correto afirmar que é um verdadeiro e falso. A. Representa uma construção metodológica, portanto é um modelo sobre o qual se constrói a análise sociológica, de fato. É esse o caso. Depois das questões eu vou comentar. B. Inexiste na realidade empírica tal como é retratado no modelo. Exato, o modelo é justamente o que não é a realidade empírica, por isso não é um modelo. C. É um recurso de análise que permite conceituar fenômenos e formações sociais e localizar suas manifestações na realidade observada. Vamos pensar. Recurso de análise, de fato. Permite conceituar fenômenos e formações sociais. Sim, ajuda a pensar. E localizar suas manifestações na realidade observada. Sim, ele é um termo de comparação que ajuda você a observar a realidade. Vamos primeiro pensar agora o tipo ideal e depois terminar os outros dois. O que é o tipo ideal? O tipo ideal é algo muito próximo a um estereótipo, a uma referência, que você usa para pensar um objeto de pesquisa nas ciências sociais. O Weber desenvolveu isso por quê? Porque quando você está estudando um fenômeno, digamos, o capitalismo, ou, ou um certo fenômeno econômico, aquele fenômeno é dinâmico, ele muda o tempo todo. E se você fosse mudar a sua definição, mudar as bases da sua pesquisa para cada vez que ele toma uma forma um pouco diferente, você não ia sair dessa parte. Você ia ficar toda hora falando assim. Então, capitalismo, que no último artigo, na última entrevista que eu dei, era tal coisa, agora ele já é outra coisa. Então, deixa eu só atualizar vocês aqui. Não. O que é que você faz? Você toma um tipo ideal, você toma uma referência, pode chamar até de estereótipo, e fala assim, ó. O tipo ideal, por exemplo, o tipo do esquerdomacho ou do bolsominion, ele tem essas características gerais aqui. E aí ele se apresenta de várias formas diferentes disso. Mas isso aqui é meio que uma essência através da qual a gente compara as coisas e tem a estabilidade de olhar sempre para uma mesma direção, que serve como referência, para a gente não ficar atualizando os conceitos o tempo todo. Então é uma ferramenta de análise. E ela é muito útil por esse motivo. Bom, estereótipos. Todo mundo usa de estereótipos porque eles facilitam você acessar algumas ideias. Você está conversando com uma pessoa nova, ou você quer trazer uma ideia de forma rápida. Você não vai explicar os detalhes daquilo. Você toma uma ideia geral, um estereótipo. Se você é mais rigoroso com pesquisa, você toma um tipo ideal. Portanto, D, uma ferramenta de busca de leis sociais? Não, lei social é muito forte. Tipo ideal não é isso. E é denominado ideal por representar um objeto que deve ser buscado pelas sociedades estudadas. Aí, eles estão usando ideal como tipo, meta. Não, é ideal como ideia. Usam também o termo tipo puro, ou seja, ele é puro, ele não é como na realidade, que ele é mesclado, sujo de outros elementos. Ele é puro. Continuemos. Aqui, a respeito do materialismo histórico de Marx, verifica-se que é uma A. Concepção que considera que a matéria é a origem do universo e da sociedade, e que ela muda historicamente, transformando o homem e a natureza, sendo por isso que Marx intitulou essa concepção como a junção das palavras materialismo e história. Essa explicação aqui é interessante, ela passa perto, mas o que o Marx está falando é da realidade social. Ele não está falando da matéria.
E se a matéria é a origem do universo e da sociedade, isso não importa tanto. O que importa é como é que a gente entende a realidade social. Ele diz que a gente entende a realidade social observando os meios de produção, observando a dinâmica do trabalho, a relação do homem com o mundo material. Isso não quer dizer que a matéria é a origem do universo. Não é esse o ponto. Que a matéria muda historicamente. Não. Isso aqui até seduz essa resposta aqui, mas não é o caso. B. O materialismo histórico é a teoria que analisa o processo real e concreto. Ok, já estamos em teoria da história. Processo real e concreto, de fato, enfatizando o modo de produção, ótimo, e reprodução dos bens materiais necessários para a sobrevivência humana, e que passa a ser determinada pela luta de classes em determinadas sociedades. Sim, é uma teoria da história que analisa o processo real e concreto, enfatiza o modo de produção, isso é muito importante, ela enfatiza. Ela não diz que é somente o modo de produção, exclusivamente o modo de produção, que organiza a sociedade. E aqui diz que ela é determinada pela luta de classes. De fato, Marx diz isso, em determinadas sociedades. Ora, em que sociedade não seria determinada pela luta de classes? Na sociedade sem classes, aquela sociedade que ele busca. Essa aqui é uma boa resposta, B. C. Concepção historicista que compreende que a única ideologia válida é o materialismo originado com o iluminismo e aperfeiçoado por Comte. Não, já está errado. D. Concepção da história que defende que o processo histórico é determinado exclusivamente, palavra perigosa, pelos interesses econômicos e materiais. Não é esse o caso. Também está errado. Então é B. Falamos sobre Weber, desse assunto aqui, né, que é o desencantamento do mundo. Onde está o além? Onde as pessoas buscam as respostas últimas? Weber fala que uma das grandes mudanças da modernidade, que é uma coisa que ele busca entender, principalmente da modernidade no Ocidente, é esse desencantamento do mundo. E existem diversas respostas. A gente pode observar isso na arte, por exemplo, que é um lugar onde as pessoas buscam essa transcendência, esse além, esse valor primordial. E no momento, por exemplo, vocês vão ver ali no século XV, XVI, toda a arte sacra no Renascimento italiano. A referência ainda era Deus. Esse era o além que as pessoas buscavam. Era a arte sacra. E produziu-se muita coisa como isso aqui, que eu acho que, bom, certamente numa igreja, mas eu não sei dizer se é um Rafael. Enfim. Num momento posterior, no romantismo, era uma outra coisa que era o além que as pessoas almejavam. Não era um além de Deus, de fora do mundo, mas era um além desse mundo, o além daquelas experiências que te levam ao lugar desconhecido. Por exemplo, a experiência do aventureiro, que vai descobrir novos mundos. O ideal romântico ele é muito frequente, por exemplo, ali nos Lusíadas de Camões, no imaginário daqueles homens que estavam nas grandes navegações, iam descobrir novas terras, de repente descobrir ouro em outro lugar. Então, o que brilha os olhos, esse além, está no mundo, na vastidão do mundo, no que ainda tem para descobrir. Mas, eventualmente, justamente com aquela ciência que falamos, com o iluminismo, com o desenvolvimento industrial, a gente foi sabendo mais sobre o mundo e ele perdeu esse brilho. A gente já conhece tudo que tem nesse planeta. Nos outros planetas a gente está começando a entender também. Então, onde é que tem o além? Em Deus as pessoas já não estão acreditando mais. No mundo elas já descobriram tudo. As pessoas precisam desse além. E depois desse momento de desencantamento que caracteriza a modernidade, chegam os modernos e falam assim: onde está esse além? Não sei. Não existe esse além. Ou respondem às vezes: depende de cada um. Isso cria uma angústia. E essa angústia é representada na arte moderna também. Tanto que a arte moderna não tem a objetividade, por exemplo, de representar Deus ou representar a natureza e o mundo. Ela não tem essa objetividade estética, ela tem uma subjetividade. Ela olha para o indivíduo e para aquele sentimento dele de angústia diante do sentido da vida, que já não é mais dado por uma coisa de fora, não é mais dado pelas conquistas ou pela adequação com Deus. Claro, a pessoa ainda pode buscar suas conquistas materiais, pode buscar sua vida religiosa. Essas narrativas de vida ainda existem, são válidas, mas existe como posso dizer, uma tendência, né, geral,
na qual se encaixa cada tempo. E esse é o caso dos modernos, como você vê aqui no quadro do Munch, O Grito. Isso aqui é sobre Weber, gente. Desencantamento do mundo. Voltem lá na aula se quiserem saber mais. Aqui, pensando um pouco de Marx, é muito interessante aqui, a gente vai comparar esse slide com o próximo, que são gráficos que eu trouxe da aula de Marx, que Marx escreve ali, ó, em 1850, naqueles anos ao redor de 1850, e ele fala assim, olha só esses trabalhadores aqui, nessa revolução industrial tão recente, que sofrem tanto por suas condições degradantes, eles estão produzindo tudo, mas não estão recebendo nada. E existe uma quantidade relativamente limitada, né, de fortuna, de riqueza na sociedade. Então eles estão sendo cada vez mais pressionados pelos excedentes do patrão, do dono do meio de produção. De tal forma que o Engels, parceiro do Marx, escreve esse livro aqui, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E eles acreditavam que seria numa sociedade bastante industrializada, como a Inglaterra, que se daria uma eventual revolução. Mas o que aconteceu foi que esse mesmo capitalismo que massacrava as pessoas e massacra ainda algumas tantas, ele gerou muita riqueza, ele tirou muita gente da pobreza. De forma que no começo da Revolução Industrial ali, tínhamos algo entre 5 e 8% da população fora da pobreza extrema, e agora temos menos de 20% da população na pobreza extrema. Ou seja, o ganho material que a indústria proporcionou e a produção capitalista proporcionou foi enorme. E aquilo que eles previram a respeito de uma revolução acontecer na Inglaterra não se cumpriu. Na verdade, ela ocorreu numa sociedade bastante agrária e pobre, que era o caso da Rússia, a Rússia soviética. E isso ocorre porque esse ideal revolucionário ele tem muito a ver, né, com um certo ressentimento que você tem da sua condição material. E na medida que o capitalismo melhorava a condição material das pessoas, elas passavam a ter algo a perder. E também passavam a ter uma esperança de participar desse ganho material. Então os incentivos para a revolução diminuíram. E o marxismo foi buscando respostas em outros lugares, né? Porque, embora a pobreza extrema tenha diminuído no mundo, um outro elemento que a gente pode ver aqui é que a desigualdade aumentou no mundo. A desigualdade diminuiu dentro dos países. Deixa eu ver. Total Inequality, a desigualdade aumentou bastante de 1820 até 1992. Veja que a gente está tratando aqui os dois gráficos partindo de 1820, que é mais ou menos o início da Revolução Industrial. Desde lá, a desigualdade aumentou. E essa desigualdade aumentou principalmente em função da desigualdade entre países. Ou seja, dentro de um país rico, por exemplo, como é o caso da Inglaterra, as pessoas ficaram mais ricas, existe muita desigualdade lá dentro, mas a sociedade como um todo ficou mais rica e aquilo se distribuiu. O que ocorre é que temos alguns países que guardam boa parte dessa riqueza, enquanto outros são quase que totalmente pobres. E a desigualdade aumentou de forma geral e aumentou principalmente entre países. Dentro de países, que é o gráfico azul, ela diminuiu um pouco. Então, como é que a gente explica esse ganho de riqueza que vem junto com essa crescente desigualdade? Será que vale a pena? São questões a se colocar e que o marxismo coloca sempre. Seguindo. Aqui eu trouxe algumas coisas da apostila do poliedro, algumas questões de alguns diferentes capítulos, depois parte do resumo do capítulo. E são questões que eu não pretendo. São capítulos até que eu não vou tratar diretamente, que eu não vou passar por eles, porque, por exemplo, esse capítulo 7 aqui, do Poliedro, Cidadania, Igualdade de Oportunidades e Construção Contínua, ele traz algumas ideias que são importantes, mas vocês entendem com facilidade, é uma questão de interpretação de texto. Não vale a pena gastar tanto tempo falando algumas coisas que são óbvias. Por exemplo, eles vão falar sobre a cidadania de uma forma geral, sobre igualdade de oportunidade de uma forma geral. Isso pode ficar meio água com açúcar. É melhor a gente falar sobre igualdade de oportunidade e cidadania de forma específica. Falar, por exemplo, sobre a situação do negro, sobre racismo e igualdade de oportunidades nesse sentido. Falar sobre feminismo e igualdade de oportunidades nesse sentido.
O geralzão não convém tanto. E, mas tem algumas questões aqui que vocês podem pausar e tentar responder. São questões de interpretação de texto, não são muito complicadas. Essa última, por exemplo, da Federal do Paraná, diz: o movimento feminista tem como um grande desafio combater o argumento da existência de uma natureza da mulher, marcada pela passividade, disposição ao sacrifício e capacidade inata para a paz. Em que situação do dia a dia é possível verificar o desfavorecimento da mulher e como o argumento da natureza da mulher dá sustentação a tais atitudes? Enfim, essa é uma questão que a gente não vai tratar nesse capítulo, mas a gente vai tratar numa aula sobre feminismo que espero que se torne uma live para vocês poderem participar. E a resposta, né, é falar sobre desigualdade no trabalho doméstico, desigualdade de salários, de oportunidades, participação em cargos de liderança e cargos políticos. E dá para listar muitos elementos do dia a dia onde aparece esse desfavorecimento. E o argumento da natureza da mulher que dá sustentação a tais atitudes é uma associação, por exemplo, à vida materna, ao cuidado da casa, uma associação histórica que existe, por aí que segue. Mais interessante, por exemplo, é a gente tratar de algumas outras questões e, por exemplo, pegar uma questão que seja meio difícil e respondê-la e comentar a teoria em cima da questão. Aqui, por exemplo, temos o resumo teórico, temos essa questão aqui que é complicadinha, que... Vamos começar pela questão. Diz o Habermas: na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos de educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privada, em tudo isso reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária dominante por motivos históricos. Ele falou difícil, mas o que ele quis dizer é assim: vemos nas mais diversas coisas que tem algum grupo que é poderoso por motivos históricos e ele impõe o seu jeitão na porra toda. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. Ou seja, existe uma maioria, seja uma maioria religiosa, por exemplo, num país, uma maioria racial num país, que essa maioria ela não é necessariamente quantitativa, pode ser uma maioria no sentido oposto à minoria, né, que é uma parcela da população que tem, não tem acesso a direitos ou tem menos direitos que outra parcela da população, que é diminuída por alguma questão, perseguida por alguma questão. E existe um choque aí, existe um desacordo. E a questão levanta: a reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição de sua concentração espacial, num tipo de independência nacional, como se fosse um gueto, como se fosse lá, São Paulo se separando do resto do Brasil. Não é essa a resposta. B. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política nacional, ou seja, um acordo, uma conciliação. Isso pode ser até possível, mas ele fala ali na pergunta, né? Reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança. Seria isso, na medida que se alcança uma conciliação? Vamos ver. C. A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade dos discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Isso também é forte. E me parece ser mais provável que a coexistência de diferença, ou seja, a tolerância, é um passo que vem antes da conciliação. E é uma resposta mais adequada, porque a conciliação nem sempre é possível, mas a tolerância costuma ser.
D. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política social. Isso aí é sonho. E. O desaparecimento de quaisquer limitações. Isso também não existe. Desaparecimento de quaisquer limitações não existe. Então é C. Mas aqui, ó, o que a gente vai pensar a respeito de minorias? Eu trouxe o exemplo do político e a consciência perplexa. Falei isso para alguns alunos no ano passado. Pensem a seguinte situação comigo. Você é um político e você está lá com o seu secretário de economia vendo as contas e, porra, não vai fechar. As contas não vão fechar. Você vai ter que aumentar o preço de alguma coisa. E você quer tirar subsídios da área de transportes. Então você vai aumentar o preço, sei lá, do transporte. As pessoas vão se rebelar, elas vão ficar putaças, elas vão para a rua, elas vão queimar um par de coisas. E você é um político. E a população está queimando coisas porque você aumentou um preço que você realmente precisava aumentar. Digamos que você realmente precisava aumentar. O que você faz? Nós, enquanto cidadãos, pensamos: porra, diminui o preço de volta, né? Mas pense que você é um político, e é até um bom político. Vamos supor que esse cara seja uma boa pessoa, tenha boas intenções. Se você concede facilmente aquilo que a massa pede, eles vão ficar animados, eles vão ficar confiantes. Porra, a gente conseguiu essa, vamos conseguir a próxima também. Então você vai estar alimentando um princípio de manifestação pública que você não controla. De repente até um princípio de revolta, se existirem outras demandas. Um político ele não pode ceder assim tão facilmente, por quê? Porque ele corre o risco de perder o seu poder. Isso não quer dizer que ele seja um filho da puta, porque vamos imaginar assim, eu sou um político até bem intencionado, e eu sei que o cara que está em segundo lugar, o cara que ia ganhar se eu não tivesse ganhado, o cara que vai ganhar a próxima eleição se eu fizer merda, aquele cara eu sei que é um filho da puta. Aquele cara eu sei que ele quer chamar a tropa de choque e botar em cima da população. Se eu for fraco agora, se ocorrer uma grande revolta no meu governo, eu vou perder a próxima eleição. Eu vou perder e vai entrar um cara pior. O que um político faz nessa hora? Sabendo que ele tem que preservar o seu poder, mas ele também quer ajudar a população. É um caso de consciência perplexa, porque ele não tem nenhuma boa opção para fazer. É tipo a mãe que vê dois filhos se afogando, ela tem que salvar só um. Não tem uma boa opção. As duas opções são trágicas. Ou ele vai reprimir numa, numa medida ajustada para manter o respeito e continuar com seu poder, ou ele vai ceder e vai aumentar a revolta. Então, essa, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está tratando dessas questões. E como é que as pessoas vão buscar espaço. Por isso que se fala muito, por exemplo, de alcançar direitos, de ocupar espaço para algumas minorias, porque eles vão começando a pegar as coisas pelas beiradas, eles vão fazendo suas ofensivas quando é possível, mas nem sempre é possível. É sabido que se você fizer algumas coisas, você vai sofrer repressão policial, você não vai ser aceito pelo resto da sociedade. Então você vai buscando caminhos. E para buscar caminhos é bom a gente não ser inocente e pensar só do ponto de vista que a gente está. Pense no que o político faria. Como você poderia convencê-lo mais facilmente? Como você poderia cruzar interesses ali para que ele quisesse ajudar a sua causa? Uma questão que a gente pode levantar. Seguindo. Apostila do Poliedro, capítulo 5. Capitalismo, Economia e Trabalho. Esse capítulo aqui, inclusive, não tem nenhuma questão de vestibular, porque é um capítulo ruim. Acontece. É um capítulo ruim mesmo. E ele fala sobre alguns temas bem gerais sobre capitalismo, economia e trabalho. E por que eu li esse capítulo e achei ele ruim? Ruim ao ponto que ele nem tem questões de vestibular, né? Porque não cai do jeito que eles colocam. Eu trouxe algumas coisas sobre esse assunto que é a taxa de juros. E aqui novamente, ó, vocês vão encontrar algumas coisas aqui, ó. As principais características da globalização contemporânea. Mundialização do sistema financeiro e da produção. De fato, isso é interessante de se pensar, porque agora você tem incentivos que correm o mundo inteiro. A gente vai pensar isso um pouco aqui na questão da taxa de juros. Avanço das transnacionais, empresas de um país que vão para outro. E isso, às vezes, pode atrapalhar um país, mas às vezes ajuda. Transnacionais criam empregos, elas trazem inovações tecnológicas. Às vezes as pessoas pensam que as transnacionais aparecem no país só como sanguessugas, o que nem sempre é o caso. Isso é, novamente, um artifício retórico, mas se você vai pegar
o impacto dessas empresas em diferentes países, você vê os mais diversos casos. Casos bons e casos ruins. Exaltação do livre mercado, de fato, né? Globalização e livre mercado tem muito a ver. Internacionalização da publicidade, isso também é verdade, principalmente porque as pessoas agora acessam coisas em comum. Então, a música que sai nos Estados Unidos chega aqui no dia seguinte. O povo está escutando até BTS, então é Ásia e Estados Unidos a rodo. Padronização cultural e de valores, sim. A gente assiste filme feito em Hollywood, porque as comédias brasileiras, quando não tem Marcelo Adnet, são meio pastelão. Pastelão. Avanço tecnológico do sistema de comunicação e estímulo ao consumismo. Claro, consumo, cadeias globais de produção, esse tipo de coisa. Enfim, mas para além dessas coisas aqui, novamente, vamos pensar na questão de incentivos, na questão do ponto de vista do político. Eu trouxe isso aqui para alguns alunos do ano passado, vocês devem ter acompanhado a questão da reforma da Previdência, que agora que já está mais consolidada, talvez apareça num vestibular. E a reforma da Previdência foi um negócio muito polêmico, né? Porque você via partidos de esquerda contra e o Bolsonaro a favor. Tudo que o Bolsonaro faz acham que é do mal, e muito do que ele faz de fato é ruim, terrível. Mas aqui vamos ler essa frase sobre a reforma da Previdência. Está escrito: nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da previdência social em um contexto de envelhecimento da população. No ano passado, a previdência social e os benefícios assistenciais do BPC corresponderam por 44% do nosso gasto primário, ou seja, o Brasil gastou muito com previdência. E as contas não estavam fechando bem. Mantidas as regras atuais de aposentadoria, esse percentual tende a aumentar exponencialmente diante do envelhecimento da população brasileira. Pô, essa pessoa aqui está defendendo a reforma da Previdência, falando que realmente a Previdência está custando muito caro e vai começar a custar cada vez mais caro. Quem teria dito isso? Uma pessoa de um partido de direita? Na verdade, foi Dilma Rousseff em 2016. E o PT tinha projetos de fazer uma reforma da Previdência. O caso é, a reforma da Previdência é sempre impopular. E eles foram empurrando com a barriga e não fizeram porque sabiam que se fizessem, eles iam tirar a aposentadoria de algumas pessoas, elas iam ficar tristes, não iam votar neles. E acabou aparecendo essa pauta depois. Mas é interessante pensar que nesse aspecto, reforma da Previdência, Dilma e Bolsonaro concordam bastante. Aí vocês tirem qualquer conclusão que vocês queiram aí com isso. Vamos passar para a próxima. O extra, que é a taxa de juros, vou botar aqui 52 minutos, 53, para quem quiser pular direto para isso, taxa de juros e inflação. Bora. O que é a taxa de juros? Primeiro vamos para o básico, depois a gente vai entender isso no contexto econômico. Juros, a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, ou seja, o preço do dinheiro emprestado. A pessoa, a empresa, o banco ou um país, ele quer consumir, ele quer investir, escrevi errado, ou ele quer pagar uma dívida. Você quer comprar uma coisa a prazo, você quer uma linha de crédito para abrir sua empresa, você quer pagar uma dívida que está rolando há um tempo. Para isso você pega um empréstimo. O empréstimo é o quê? Você pega um dinheiro agora, você promete que vai pagar no futuro. Por que a pessoa ficaria esses meses todos que você vai pagar no futuro, essa distância de tempo? Por que ela te daria esse dinheiro? Ora, porque nesse futuro você vai pagar mais. Essa é a graça. É o papel do banco e do agiota. Beleza, é assim que funciona o empréstimo, está aí descrita a necessidade dele. Mas como é que você estabelece essa taxa através da qual as pessoas emprestam dinheiro? Vamos discutir. Taxa Selic, lastreada em títulos públicos. Acontece o seguinte: quem empresta dinheiro de forma oficial são os bancos. E, por vezes, o Estado com o seu banco central. E como isso funciona? Eles ganham um certo dinheiro, né? Ganham bastante dinheiro, os bancos, mas eles têm uma taxa básica através da qual eles emprestam entre si. Porque todo dia o banco ele tem uma certa quantidade de dinheiro que ele precisa ter em caixa. Ele precisa ter aquele montante ali na mão. E tem dia, por exemplo, que muita gente saca e o dinheiro fica baixo.
Ou tem dia, por exemplo, que muita gente deposita e fica sobrando aquele dinheiro acima do que eles precisam ter. Pô, se está sobrando, você pode fazer alguma coisa com esse dinheiro. Embaixo da linha vermelha, ele precisa estar ali. Mas acima, você pode fazer qualquer coisa. O que que acontece? Quando tem muito saque no banco, quando tem muito depósito no outro, esses bancos trocam dinheiro entre si aqui, essas moedinhas voando, para que todos consigam atingir a sua taxa básica no final do dia, para que eles tenham o dinheiro necessário no caixa. E esse dinheiro é necessário para garantir que as coisas vão dar certo, né? Que não vai acontecer de um dia que o do banco não tem nada em caixa, ficar uma bagunça. Tem leis para isso. E então o que acontece? Os bancos de fato se emprestam dinheiro nesse processo para equilibrar as taxas dele. E esse empréstimo que eles fazem entre si é feito a uma certa taxa, chamada taxa Selic. É aquela que a gente vê, na verdade chama CDI, mas ela é baseada na taxa Selic. E isso quer dizer que o empréstimo mais barato que existe no mercado é esse empréstimo baseado na taxa Selic que ocorre entre os bancos. Por quê? O banco ele dificilmente vai quebrar, o banco tem muito dinheiro e o banco vai emprestar para o outro de um dia para o outro só. Não é um período longo. Ele não vai ficar muito tempo com o dinheiro. Então é uma operação bastante segura. E quanto mais segura a operação, mais barata é a taxa, né? Porque se eu quero emprestar um dinheiro para daqui a 2 anos, eu não sei o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Pode dar merda. Então eu vou cobrar mais caro, se é para daqui a 2 anos. Mas se é para amanhã, aí fica tranquilo, né? Eu te dou 10 hoje, amanhã você me dá conta. Pode dar 10 mesmo, é amanhã. Tipo isso, mas não é 10, né? Não é a mesma coisa, tem uma taxa. Beleza, acontece isso. E como é que funciona como é que você estipula, né, o custo ou o tamanho da taxa? A taxa de juros, ela cresce na medida que você tem mais risco da pessoa não te pagar de volta. O banco paga de volta facilmente, ele tem muito dinheiro, principalmente porque é de um dia para o outro. Mas aqui, considerando os fatores de risco, que são o risco de inadimplência, né, que é o tempo que você vai emprestar, e análise de crédito, para ver se aquele sujeito que está pegando emprestado tem capacidade de pagar, isso vai variando. Por exemplo, a Selic, o empréstimo entre bancos, é muito seguro. O financiamento empresarial, e pô, uma empresa ela produz dinheiro, né? Ela produz bens, ela vende, ela busca um lucro. Então, em geral, você tem uma taxa boa. Você está prometendo que você vai conseguir dinheiro naquela operação, você tem um certo custo para pegar esse dinheiro emprestado, que é mais alto que a Selic, mas não é super alto. O empréstimo pessoal, por exemplo, já é mais caro, porque é uma pessoa, uma pessoa só. É mais difícil para uma pessoa só ganhar dinheiro amanhã. Ela pode ser demitida, uma empresa é mais difícil sumir da noite para o dia. E mais caro ainda é o famoso cheque especial, que é tipo assim, você tem um cartão de crédito, você vai pagar ele daqui a um mês, você estourou o limite dele, entendeu? Tipo, você tinha um dinheiro, um limite, você estourou. Então a gente tem medo de você não pagar, porque você está mostrando uma conduta arriscada. A gente vai te cobrar uma taxa bizarra. E de fato, a taxa do cheque especial é bizarra. Mas qual é o ponto aqui? Quanto maior o risco, e assim é tudo assim, investimentos, né? Quanto mais risco você corre, os maiores riscos, né? Quem não arrisca não petisca, e os maiores riscos trazem os maiores benefícios. Quando você corre um risco, você está falando assim, ó, tô correndo esse risco aqui porque eu acho que vai valer a pena. E se vai valer a pena, você faz por onde? Você dá um jeito de produzir esse dinheiro aí que você quer. E a taxa Selic é a taxa de referência para todos esses outros empréstimos, porque é ela que os bancos conseguem fazer empréstimos entre eles. É numa taxa próxima à Selic, por exemplo, que você encontra o Tesouro Selic, que é a taxa através do qual você empresta dinheiro para o governo. Você pode fazer isso, né? Através do Tesouro. Você dá um dinheiro para o governo e é um jeito do governo, inclusive, se financiar, e isso está dentro das operações aqui, ó, lastreado em títulos públicos, a Selic. O governo ele quer arrecadar um dinheiro por um meio que não seja impostos, ele pode emitir títulos, ele fala assim, ó, estou emitindo esse papel aqui, aí eu recebo dinheiro de vocês, daqui a um tempo eu dou mais dinheiro para vocês. Ah, que taxa, governo? A taxa Selic. Porque eu não vou quebrar. Eu sou um bom pagador. Então não vou te dar muito dinheiro, mas é melhor emprestar para mim que deixar o dinheiro parado, né? Por quê? Porque eu vou fazer ele rentabilizar. Dinheiro parado não tem muito para quê. Você sempre pode aplicá-lo de alguma forma.
e botar o dinheiro na mão de uma outra pessoa é uma forma de aplicá-lo. E essa é a taxa básica. E é através dessa taxa básica que ocorrem as operações mais importantes e de maior dimensão que você toma como referência as outras taxas. De forma que ocorre isso aqui, olha. Olha esse slide aqui maravilhoso. Você tem, quando a Selic aumenta, todas as outras taxas aumentam junto. Por quê? Se os bancos estão se emprestando a um custo mais alto, se o governo, por exemplo, está emprestando a uma taxa mais alta, ele está sugerindo que existe mais risco no banco, no governo. Se existe risco no banco e no governo, porra, imagina nas pessoas. Existe ainda mais risco. E principalmente, se o governo está pagando mais porque ele está com uma taxa alta, para que eu vou investir na empresa do cara da esquina? Para que eu vou emprestar para uma pessoa? Se o governo, que não vai quebrar de jeito nenhum, que vai me pagar com certeza, se ele está pagando mais, para que eu vou emprestar para uma pessoa? Se for para emprestar para ela, que ela me pague muito mais. Então, as coisas estão sempre nessa dimensão. Quanto mais alta a Selic, mais altas as outras taxas. Se movimenta assim. E, e é dessa forma que você, por exemplo, tá, já falo daquilo, você consegue organizar a forma como um governo mostra o seu risco. Por exemplo, tem alguns governos que precisam de esses títulos que o governo emite. São bilhões de reais. É muito dinheiro que ele emite e você pode dar dinheiro para o governo. Não só você, mas estrangeiros podem dar dinheiro para o governo. Mas o governo também apresenta um risco. Por exemplo, quem é, quem é um país mais frágil? Brasil ou Estados Unidos? Uruguai ou Estados Unidos? Venezuela ou Estados Unidos? Os Estados Unidos são um país muito mais robusto. Então, ele paga muito pouco. Por quê? Ele paga muito pouco na taxa básica dele. Porque ele não vai quebrar de jeito nenhum. Ele está te dando uma certeza absurda de que ele vai te pagar de volta. Porque o risco que você está correndo é dos Estados Unidos explodir. E se os Estados Unidos explodir, o seu empréstimo vai ser a coisa menos importante. Então ele pode pagar pouco. Então você tem um dinheiro aqui na mão. Você vai emprestar para o Brasil ou para os Estados Unidos? Porra, se eles estão na mesma taxa, eu vou emprestar para os Estados Unidos. Porque ele é ainda mais garantido. Então o Brasil tem que fazer o quê? Te dar uma taxa melhor que os Estados Unidos. Senão ninguém nunca vai investir no Brasil. Então o Brasil traz uma taxa maior. E ela maior quanto? Depende de como está o país. Se o país está mal, está fudido, está desorganizado, está endividado, as pessoas olham para ele e falam assim: porra, esse país aí vai dar merda, vai dar bagunça. Ele pode não pagar. Ele está meio encalacrado. Então, se eu for botar dinheiro nele, é melhor que ele me pague bem, porque eu estou correndo um risco. Por exemplo, quem paga muito bem título público é a Venezuela. As taxas deles são altíssimas. O caso é que eles dão calote nas pessoas. A pessoa para investir lá, ela tem que estar disposta a correr um risco grande. E eles têm que estar dispostos a pagar bastante. Mas eles vão lá e não conseguem gerar aquele dinheiro. Aí eles falam assim: foi mal, não vamos pagar. Então era melhor você ganhar uma moedinha com os Estados Unidos, duas moedinhas com o Brasil, do que almejar ganhar 10 moedinhas com a Venezuela e perder tudo. E é assim que funciona. Percebam que existe uma relação aí de risco e essa taxa, quando ela é mais alta, né, essa taxa de juros, ela faz com que você, cidadão, você pessoa qualquer, tenha que pagar mais na hora de buscar um empréstimo, na hora de tentar fazer um investimento. E isso tem tudo a ver, percebam como as coisas estão ligadas. O custo de você fazer um investimento, o preço do seu cheque especial, tem tudo a ver com a saúde da economia brasileira como um todo. Porque esse custo aí do seu empréstimo, ele tem a ver com o custo da Selic. E o custo da Selic tem a ver com quanto as pessoas estão pagando, ou quanto as pessoas estão vendo de risco na hora de investir no Brasil. Então é esse o vínculo. Isso é meio complicado, mas vocês podem voltar. E uma outra coisa para a qual a Selic funciona é para regular a inflação, que também já foi um problema gravíssimo no Brasil. Isso, as pessoas mais velhas sabem dos anos 80, quando em um mês você ia comprar, em 2 meses todos os preços duplicavam. Era uma coisa absurda. Esse dinheiro não valia nada. E vamos entender essa dinâmica da inflação. Tá aqui, inflação e deflação. Isso tem a ver com a taxa de juros. Inflação
E deflação são a relação entre quantidade de dinheiro e quantidade de bens. Na inflação, o dinheiro perde valor, ou seja, preços aumentam, perdão, escrevi mal. Na deflação se dá o oposto. Vamos exemplificar para o negócio fazer sentido. Vamos supor que eu vendo bicicletas. Eu peguei isso aqui do Nexo, muito bom o vídeo deles. Eu vendo bicicletas. E eu tenho 10 bicicletas a R$ 1.000. E tem 15 interessados. Porra, tem 15 interessados? Tem 15 pessoas querendo gastar R$ 1.000 das minhas bicicletas e eu tenho só 10? Porra, vai ter gente que vai ficar sem. Isso quer dizer que eu posso aumentar um pouco o preço, um par de pessoas vai desistir. Mas ainda tem gente sobrando e eu ganho mais dinheiro. Por exemplo, se eu aumento para 1.150 a bicicleta, 5 pessoas vão embora. Mas 10 ainda querem comprar. Eu tenho 10 bicicletas, eu aumento o meu lucro. É isso que acontece, ó. Quando você tem uma quantidade de bens, né, quantidade de bens, 10 bicicletas, é diferente da quantidade de dinheiro disponível, ou que seja, 15 pessoas com R$ 1.000 para comprar bicicleta, ocorre um aumento no preço. Por quê? Porque o cara que está vendendo bicicleta não é bobo, ele quer aproveitar que tem gente querendo comprar. E assim se dá a inflação, mas de uma forma distribuída em todos os preços, no país. E as pessoas vão tentando fazer contas, né? As taxas de inflação são medidas dentro de uma cesta de compras. Eles comparam alguns itens importantes, assim, básicos. Por exemplo, cesta básica, gasolina, coisas assim. Mas e se dá o oposto? Por exemplo, eu estou vendendo a minha bicicleta a R$ 1.000, tenho 10 bicicletas e só 8 pessoas estão interessadas. 8 pessoas, 10 bicicletas, eu vou vender, vou ganhar R$ 800 e duas vão ficar paradas. Será que eu não podia vender essa bicicleta aqui por 900? Aí talvez eu tenha 9 interessados e eu vendo todas e ganho 9.000, em vez de ganhar 8.000. É uma possibilidade. Como é que você resolve isso aqui, né? É assim, mudando o preço. E, calma aí, vamos esclarecer uma outra coisa. Existe uma coisa aqui que tem a ver com a taxa de juros, que é, algumas dessas pessoas, dessas 15 pessoas aqui dispostas a comprar a bicicleta, elas vão comprar a bicicleta a prazo. Elas vão pegar um empréstimo, elas vão parcelar. E esse parcelamento aumenta o custo, né, da bicicleta. Não é aquela coisa de 10 vezes sem juros, é sempre meio mentira, né? Tipo, à vista é 1.000, mas a prazo é 1.100. Tudo bem. Se é 1.100, tudo bem. Essa é a taxa, né? Então quer dizer que a prazo eu vou pagar 10% a mais? Aceito. Mas vamos supor que a vista é 1.000 e a prazo é 1.300. Porra, aí já é um dinheiro foda. E eu não quero gastar tudo isso a mais. E se eu só compararia se eu tivesse acesso a um empréstimo mais barato, se a taxa de juros estivesse baixa e eu tivesse acesso a um empréstimo mais barato, o lugar onde está a taxa de juros muda o quanto eu quero comprar. Então, por exemplo, se você tem, se você quer evitar a inflação, se você quer evitar que o cara que vende bicicletas aumente o preço para 1.150 para continuar vendendo suas bicicletas, você pode fazer assim. Você pega a taxa de juros, ou seja, você pega esse valor a prazo, que é 1.100, e põe ele em 1.300. A taxa de juros faz com que o empréstimo fique mais caro, menos gente vai poder comprar essa bicicleta, vamos supor que volte para 10, e o preço vai ficar estável no mesmo lugar. Essa é uma forma de resolver. Você usa a taxa de juros para regular onde os preços estão flutuando. Vou dar um exemplo aqui, agora chegamos nesse slide. A taxa de juros, né, é definida pelo Banco Central, a Selic, na reunião do Comitê de Política Econômica, o Copom. Vamos supor que você tem aqui, né, a bike de R$ 1.000, 10 bikes de R$ 1.000, 15 interessados. Você tem juro baixo, a galera pode pegar empréstimo. Você tem bastante gente compradores, né, mais compradores do que bens. Você tem muitas transações, você tem muita gente querendo comprar. Então, aumenta o preço. Esse aqui é o mecanismo da inflação. E vamos supor que você tenha a situação oposta. Você tem o juro alto, a galera não consegue comprar as coisas a prazo, o empréstimo fica caro. Então você tem menos compradores, porque a galera não compra a prazo, então a galera simplesmente não compra. Você tem menos transações total.
Para o cara continuar vendendo, ele precisa baixar o preço. Então você tem uma deflação, que é o processo contrário. E é assim que a taxa de juros, né, aquilo ali que a gente viu, que remunera o tempo que o dinheiro fica parado, que depende do risco, é assim que a taxa de juros muda a dinâmica de preços. E ela é um instrumento que o governo tem, através do Banco Central, para regular como a inflação flutua. E uma inflação muito grande, primeiro que ela aumenta desigualdades, porque primeiro é o governo que está gastando dinheiro, imprimindo moeda. Mas a pessoa que vai comprar, por exemplo, a bike no final, ela está pagando mais caro, tudo está ficando mais caro. São dinâmicas complicadas, em geral tem efeitos negativos a inflação. Embora se você produz muito, seja até razoável ter inflação. Se as pessoas têm muito dinheiro, né, é razoável ter inflação. É tipo, imagina aquele lugar, ó, você tem 10 bikes, né? Imagina aquele lugarzinho de praia que tinha 10 barzinhos e só iam as pessoas locais ali. E os barzinhos eram todos baratos. Aí de repente descobriram aquela praia, descobriram que ela é maneira. Aí vem um monte de pessoa de outros lugares com dinheiro gastar dinheiro naquela praia. Continua tendo só 10 barzinhos. O que, que eles vão fazer? Porra, tem muito dinheiro aqui ao redor. A quantidade de barzinho é a mesma? Vamos aumentar o preço. Aí se tem fila de 3 horas na frente do meu bar e eu vendo a cerveja a 5, porra, o bar já tá cheio, tem fila, vou vender cerveja a 10, vai ter menos fila, mas eu vou ganhar mais dinheiro. Essa é a lógica. É aquele lugar que bomba e fica caro. E o Copom, que é esse Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele considera nas suas decisões como está a atividade econômica. Então, se ele precisa incentivar a galera a gastar mais ou a gastar menos, através da inflação, através da taxa de juros, como estão as contas públicas, como está o cenário externo, aquilo que eu falei, né, comparando os Estados Unidos. É dessa forma que o Comitê de Política Internacional considera a taxa de juros para ir regulando. Aqui a evolução da taxa de juros no Brasil. Vejam que hoje a gente está em 2,25. É um patamar inédito. A gente já teve, ó, historicamente a gente costuma estar acima dos 10%, que é muito alto. Tem país que tem taxa de juros negativa, para vocês terem ideia. Você põe dinheiro no banco, daqui a um mês você tira e ele está menor. Por quê? Por que que isso acontece? Tenta imaginar aí. Pausem aqui o vídeo. Respondendo, isso acontece porque naquele país as pessoas estão guardando muito dinheiro, entesourando muito dinheiro, e o governo quer que você gaste, quer que você circule aquele dinheiro, põe ele em algum lugar, vai fazer festa, faz qualquer coisa, porque a gente precisa da economia girando. Então você não tem incentivos para guardar o dinheiro, você tem incentivos para gastar. Se você guarda, você perde valor. Então é melhor gastar mesmo. Outra situação é quando você tem uma taxa de juros alta. Se você guarda, o dinheiro aumenta. Se você gasta ou investe, sai caro. Então a tendência é você guardar, porque está valendo a pena. Tanto que o Brasil era considerado um paraíso dos rentistas por isso. E é isso aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Podem mandar qualquer dúvida. Assistam o vídeo do Nexo, que é uma outra explicação sobre o mesmo assunto. E nos vemos nas próximas aulas. Um abraço.